Olá, galera! Estamos aqui no Pod Eva para mais um podcast. Estou aqui com convidados, Detetive Pires e Letícia Tavares. Hoje o tema é sobre vida de detetive e como a psicologia enxerga, né, essa quantidade de traições aí nesse cenário da sociedade. Vou deixar meus convidados se apresentarem. Pode falar, detetive, fala um pouco sobre você, a sua formação, pode se apresentar. E depois a Letícia Tavares, que já tá ficando de casa, né, Letícia? Sim. Pode começar. Bom, primeiramente, obrigado pelo convite, né? Para mim é uma satisfação poder contribuir aí com vocês. Eu costumo dizer que a minha profissão é uma questão de utilidade pública, né? Porque, na minha opinião, muitas pessoas sempre vão precisar de um detetive, apesar do tema que ser a questão conjugal, né? A nossa profissão ela abrange tudo o que tange o levantamento de informações ou constituição de prova para fins particulares, judiciais, enfim. Bom, eu como detetive Pires, eu trabalho há 12 anos na área da investigação, né? Sou acadêmico na área da investigação privada, não é mesmo? Mas atuo há 12 anos. O curso foi criado em 2018, né? Somente, já tem o curso superior, eu estou fazendo, mas há mais de 12 anos a gente já atua em todas as áreas da investigação, inclusive para fins judiciais. Sim. Letícia, pode se apresentar, falar da sua formação. Boa noite, Boa Marcela. noite. Boa noite, Detetive Pires. Muito obrigada pelo convite. Eu sou psicóloga clínica e hipnoterapeuta também. E é uma satisfação estar aqui para contribuir para mais um tema que é desafiador, né? E também interessante para o pessoal que está aí de casa para ouvir, que é um assunto que vai instigar Tem vocês. muitas histórias aí para contar. Isso. Vamos começar com o Detetive Pires falando. Eu gostaria que você falasse como que funciona o trabalho como detetive, né? Como que é essa questão de fazer essa investigação, né? E como que essas provas que você colhe pode ser utilizadas também no processo criminal, no processo penal, ou também de indenização civil. Explica um pouco mais como que funciona o seu trabalho. Perfeito. Então, a nossa profissão ela é cheia de mitos, na verdade, né? Um deles é que a figura do detetive no Brasil ela é muito alienada. A questão só de traição ou ao famoso Sherlock Holmes, né? Então, quando se fala de detetive, as pessoas imaginam aquele detetive do cinema, aquela aventura, e enfim. Apesar de ser uma profissão milenar, né, citada até mesmo na Bíblia, né, como espião, e enfim, era muito utilizado nas guerras, enviar o espião para espiar a terra, para trazer informações, e é esse o trabalho que nós fazemos. A nossa profissão ela só foi reconhecida por lei em 2017, por incrível que pareça. Né, isso dificultava muito o trabalho dos detetives. Eu mesmo, até 2017, eu não era tão conhecido como eu sou hoje. Então, esse reconhecimento ele veio para abranger muito. Então, um exemplo, o provimento 188 da OAB de 2018, hoje muitos advogados têm a confiança de contratar um detetive particular para ajudar ele nessa investigação defensiva, né? E até 2017 isso era uma coisa muito mais complicada. Então, como que é feito o nosso trabalho? Nós temos que respeitar a Carta Magna, a lei do detetive, que é a lei 3.432, ali você consegue saber exatamente quem é a figura do detetive segundo a nossa legislação. Ela foi reconhecida por lei federal, porém ela não foi regulamentada. Porque para que haja a regulamentação, tem que haver um órgão fiscalizador. Isso tem aí todo um trâmite, né? Você, como advogada, sabe disso. Tem que haver a criação, uma espécie de um conselho, né? Como o Exatamente. conselho da Da OAB, como o OAB, conselho do CRES, exatamente. entendi. Isso está em andamento, né? Deu uma travada aí, mas nossa classe está em busca disso. Para quê? Para que o nosso cliente ele tenha mais segurança ao contratar um detetive. Então, assim, é uma situação que desmistifica um pouco
a figura do detetive, porque algumas pessoas imaginam que o detetive é um fora da lei, né, que consegue fazer coisas ali que são ilícitas para te dar vantagens, né? Outros já têm medo porque acham que o detetive é um cara perigoso. E na verdade o nosso trabalho ele se resume em levantar informações e provas para fins particulares, coletivos, empresariais, familiares, enfim. Sim, no caso, nas questões familiares, por exemplo, existem famílias que também contratam um detetive para, em busca, tentar encontrar uma pessoa que está desaparecida, se a pessoa faz uso de drogas, existem também esse tipo de caso? Sim, a área da família ela é muito abrangente, né? Nós fazemos investigação de traição, né, de casos extraconjugais. Nós fazemos investigação para monitorar filhos menores, né? Aqui em Goiânia mesmo é muito comum pessoas passarem, por exemplo, na Universidade Federal aqui, mas os pais moram em outro estado. Então, muitas vezes os pais nos contratam para certificar que o filho realmente está tendo uma conduta ali esperada, né? A gente sabe que a influência nesse meio é muito grande. Localização de pessoas desaparecidas, nós fazemos. Maus tratos, tanto de animais, quanto de idosos, quanto de filhos menores de idade, nós fazemos também tudo isso. Então, assim, é muito abrangente. Só a área da família ali tem muita situação, disputa de guarda de filhos, menor de idade, né? Levantamento patrimonial para uma ação litigiosa de separação, onde muitas vezes um dos cônjuges, ele oculta ali alguns patrimônios para não entrar ali no divórcio, na partilha de bens. Então é bem abrangente mesmo. Você tem casos também que vocês fazem, não só sobre traição, mas também casos de investigação também de crimes cibernéticos, crimes também empresariais, e também vocês também podem atuar também em investigação de crimes de uma forma paralela também com uma investigação Policial. policial. Então, é assim, ó, a Lei 3.432, ela deixa muito claro o seguinte, que o detetive particular, ele pode investigar, entre aspas, tudo, desde que não seja de natureza criminal. Por quê? Porque aquilo que é de natureza criminal é responsabilidade do delegado de polícia, É responsabilidade do pública. Estado, é responsabilidade pública. Porém, ela nos dá uma ressalva. Se o meu cliente me contratar, a gente emite um ofício para o delegado que instaurou o inquérito, e se o delegado der aceite, aí nós podemos contribuir, mas a responsabilidade da investigação é do delegado, né? Então, Sim. isso é uma possibilidade, uma das possibilidades do detetive particular poder contribuir com a investigação de natureza criminal. A segunda é através do provimento 188 da OAB, aonde hoje o advogado, ele através da OAB, ele pode ele mesmo fazer uma investigação, no caso de investigação defensiva, para coletar provas para defender o cliente dele. E aí no provimento deixa claro que esse advogado ele pode contratar especialistas técnicos para que façam essa constituição de provas. Ou seja, nós podemos investigar, mas a responsabilidade da investigação também se torna do advogado. Nesse ponto, o advogado não precisa do aceite do delegado de polícia. Essa foi a vantagem do provimento 188 da OAB. Entendi. Mas voltando para os casos aí de adultério, né, de traição, a maioria dos clientes que te procuram é devido a buscar descobrir uma traição? E qual público que te procura mais? Seria mais o público feminino ou o público masculino? Ou já tá igual? Então, bom, como eu te disse antes, assim, os casos de traição conjugal são os casos mais procurados ainda. Na minha empresa, em torno de 70% dos clientes que nos solicitam orçamento são para casos de traição, né? Nós não fazemos só esse tipo de investigação, mas ainda é a maior demanda por causa do que eu te falei. As pessoas, elas alienam a figura do detetive a descobrir traição. Bom,
Quando eu comecei há 12 anos atrás, a maioria dos meus clientes eram mulheres. Mulheres nos procurando, querendo investigar os seus cônjuges ali, ou namorado ou noivo, né, para saber se havia uma traição. Normalmente, quando a mulher nos contrata, ou um homem, normalmente ela já tem indícios fortes. Então, na verdade, é só uma questão de levantar a prova que ela quer. Hoje mudou um pouco. Hoje eu diria que praticamente 50% de mulheres e de homens nos procuram. Uau. Com todo respeito ao público feminino, mas as mulheres estão têm dado um traindo pouquinho mais de trabalho. o que pro processo de investigação? Eu não sei, assim, ó, eu não sei se são os homens que hoje são mais abertos, têm mais coragem de pagar um detetive para investigar, porque há pouco tempo atrás, eu acho que o homem ficava mais com vergonha. E se eu descobrir que eu sou corno, né? Então, tinha isso. Isso eu penso que mudou um pouco. Ou também pode ser que a mulher esteja um pouco mais insatisfeita hoje em dia em conseguir manter um relacionamento só. Porém, alguns não querem deixar o relacionamento, mas não querem deixar de viver, de estarem abertas a novas experiências. O fato é que o índice cresceu de mulheres sendo investigadas. E olha, uma coisa que é detalhe: são raros os casos de mulheres que eu investigo que não estão traindo. É muito raro não estar traindo. Eu acho que porque quando o homem chega a nos procurar, é porque o relacionamento já está muito realmente desgastado, quase ao ponto da mulher admitir para ele, ó, você para mim já foi, já era, né? É uma forma de aceitar, então, pro homem, né? É, Ela dá os indícios ali de que, assim, não isso. quero mais, se cala também, não dá muita atenção. Aí, viu que a mulher já quer sair fora do relacionamento, aí, não, peraí, deixa eu ter a Alguma prova. coisa tá errada, Uhum. exatamente. Eu queria agora que a Letícia colocasse uma abordagem da psicologia. Como que a psicologia, Letícia, ela enxerga essa quantidade de casos de traições e o índice também de mulheres traindo está cada vez maior. Como que a psicologia explica esse cenário dessa quantidade de traições que tem na sociedade? Então, se a gente for fazer uma analogia, né, antigamente, as mulheres, elas eram obrigadas a se casarem, porque os pais colocavam ali um rapaz para namorar ela, obrigada, e também se casar. O cara, ele poderia, então, estar ali traindo ela, fazendo o maior alvoroço na vida, mas só que teria que estar sendo Continuar casado. continuando casada ali. Por quê? Por causa da sociedade. A sociedade tinha aquela famosa, não sei se vocês lembram, famosa frase de assim, e cadê as namoradinhas? Homem pode trair sim. Tipo assim, sabe? Sim. Aí, com o tempo, vai passando também, as mulheres elas vão criando mais autenticidade, autonomia, né? Independência. Independência, empoderamento. Então, acaba que na relação ela vê. Se o cara trai, não, peraí. Se ele pode fazer isso, então por que eu vou permanecer numa relação assim fadada ao fracasso? Hoje ela tem voz para, se não tá bom no relacionamento, se a conversa não tá boa no relacionamento, eu vou sair fora sim. E também ela casa com um cara que ele é um Palermo dentro de casa. Frouxo. Um frouxo, né? A mulher, ela vai olhar para aquele cara e falar assim, Perde admiração, né? que admiração eu tenho, que segurança esse cara vai me passar. Aí o que ela não tem em casa, da mesma forma que o marido, ele não tem em casa, a mulher também vai atrás. Então, se eu não tenho, eu vou atrás também. Mas por que permanecer na relação, então? Muitas das vezes é para ter um status, né? Ali da sociedade, ou então, se a família for muito religiosa, os pais forem muito religiosos, aí ver a filha num casamento fracassado,
Não, minha filha, permaneça no casamento, tal, tal, Deus vai restaurar, até coloca a espiritualidade nisso aí. Mas, e o É verdade. diálogo não tá tendo entre os dois? Muitas vezes é uma Aquela. relação tóxica, né? Que a melhor coisa Exatamente. que ambos pode fazer um pro outro é separar. Uhum, exatamente. E por que permanecer algumas ficam? Por causa da dependência emocional, Financeira. financeira. E por causa dos filhos, aonde eu vou colocar os meus filhos? Eu não posso voltar para casa dos meus pais. Muitas das mulheres pensam assim: como que eu vou sobreviver? Então acaba permanecendo numa relação fadada ao fracasso. E com isso, algumas têm mais autonomia, empoderamento. Não, eu não aceito isso. Eu não aceito mais, menos do que eu recebi do meu pai e da minha mãe. Carinho, amor, segurança. Então, o que que faz? Separa. Então, por isso, sim, que devido a essa evolução das mulheres, elas não aceitam. Elas não aceitam, Sim. então E o preferem número separar. de divórcio cada vez cresce mais, mas até porque a postura e como a sociedade, a mulher se posiciona na sociedade mudou, né? Hoje a Uhum. mulher tem liberdade de. Antes a mulher era mal vista se divorciasse, né? Era a mulher perdida. Então, Ela que era assim, culpada era ainda, né? sempre a culpada de O ter que é que divorciado. você não fez? O que é que você deixou de fazer pro seu marido? A Era gente veio de isso. uma transição de cultura, Muito né? machista. Isso tem mudado muito. Inclusive, eu tenho muitos casos de pais, hoje, pra você ver, antigamente, como a doutora Letícia disse, antigamente o pai achava que a filha era uma desonra para a filha, para a família, se a mulher largasse do esposo, por mais ruim que ele fosse, né? Para o pai era uma desonra isso. Tanto que em muitos casos da filha antigamente falava, mãe, pai, eu vou voltar para casa porque eu não aguento meu marido. O pai muitas vezes falava assim, eu não aceito você de volta, Uhum. né? Uhum. Então, isso mudou muito. Hoje eu tenho, inclusive, muitos casos, a gente chama de investigação pré-nupcial, que é Ó, quando a filha, e até filho também, vai casar. Hoje, os pais, acho que por causa dessa história, tem uma preocupação um pouco maior. E aí nos contratam muitas vezes sem a própria filha saber, para investigar o noivo, porque vê o que está partindo para uma coisa mais séria, né, que envolve ali a princesinha da família. E eu pego muitos casos de investigação pré-nupcial, porque o pai hoje, a mãe, tem essa preocupação maior. e tem muitos casos, às vezes, também, porque ainda existe uma certa hipocrisia, assim, de casos, por exemplo, que você vai investigar, às vezes, um homem e tá traindo com outro homem. Acontece muito. Assim, Ó, pode falar. então, conta aí os casos aí. Então, não muito, mas tem casos. Eu costumo dizer assim, ó. Eu não me surpreendo hoje, assim, é muito difícil me surpreender com alguma coisa, ficar chocado. No início eu consegui algumas coisas que eu olhava e falava assim, cara, é isso mesmo? Pera aí, deixa eu ver aqui a gravação de novo, né? Pedir ao meu agente, não, volta aí, você tem certeza? Dá um zoom aí, porque não. É até um caso que eu já contei muito, um dos mais que me Hum, chocou hoje, depois ficou, hum, infelizmente, comum para mim. Mas foi um caso de uma mulher, uma cliente que nos contratou e ela é de uma família, o esposo e ela, muito tradicional, muito conservador. Inclusive o esposo dela, ela classificava ele como homofóbico. Por quê? Porque ela tinha um irmão que era homossexual e o esposo dela, ele não permitia que esse irmão, se tivesse uma reunião de família e o irmão tivesse, ele não iria. O cunhado, no caso, tivesse, ele não ia. Se tivesse alguma coisa na família, ele fala, só meu irmão vai vir aqui. Ele fala, não quero seu irmão aqui. E olha não quero só. esse tipo de gente aqui na minha casa. Então ele tinha um comportamento de Homofobia. homofobia. E com o passar do tempo, ele começou a ficar muito nervoso, muito agressivo, mudar comportamento, como, por exemplo, esconder o celular da esposa, sumir, não dar satisfação, ela ligar e ele não atender. Então ela falou: meu marido, eu tenho certeza que tá me traindo. Detalhe, mais de 30 anos de casamento. E aí nos contratou. Certo. Eu falei, não, eu sempre desconfiei mesmo, ele sempre foi muito mulherengo, ele gosta demais de mulher e tal, 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 tal. Fomos investigar, para nossa surpresa, eu confesso que até nós ficamos surpresos, ele realmente traía ela.
Só que com homem? Só que com o irmão dela. Não, você tá de brincadeira. Não. Com o irmão? Com o irmão. O motivo pelo qual ele não permitia que o irmão se aproximasse da família e ele não queria estar presente em nenhum lugar que o irmão dela estava, era o medo de deixar algum indício. O medo Mas de ele falar tinha, também, né? exatamente. Um cara extremamente conservador, mas tinha algo incubado porque para ele era muito, assim como é para muitos homens hoje. Acho que essa é uma coisa, é uma bandeira que os homossexuais levantam muito, né? Que não é fácil assumir. Então, realmente, para ele, 30 anos, filhos adultos, filha e tudo, ele pensou, Gente, cara, é melhor eu ter esse uma vida relacionamento, dupla. uma vida dupla. A cliente, eu tive que dar acalmante para ela no meu escritório quando eu mostrei. Meu Deus. Então foi um dos casos Que baque que foi. eu fiquei muito tempo chocado. Situação. Aí depois disso já peguei muitos casos semelhantes a esse Aham. também, né? Muitos, mas muitos mesmo. E também as mulheres não se salvam 100% disso, não. Ah. Já peguei muitos, mas muitos casos de a minha mulher tá me traindo, vou investigar, falo, cara, é a melhor amiga dela. Mas Já ouvi casos assim a também. fulana que tá lá em casa todo dia que eu confio tanto que o marido ligava às vezes pra melhor amiga da esposa e falava assim, você pode pegar ela lá pra mim porque eu atrasei numa reunião aqui, você pode dar uma carona pra ela e por aí vai. Entendi. Então já peguei muita situação assim. Entendi. Fala um caso aí também, assim, extraordinário, um caso que demorou muito mais tempo, muito longo para conseguir ser, colher as provas, que foi, assim, trabalhoso. Conta uma história Mas aí. nessa área de relacionamento Po- ou... Pode ser, em geral, o que você achar interessante, assim, uma história que é interessante. Então, para mim foi uma experiência muito grande, né? Uma investigação que era para ser uma coisa um pouco mais simples e a gente foi puxando ali o fio e vendo que era uma coisa muito mais abrangente. Que foi um caso de um cliente nosso, que ele não é brasileiro e ele veio para o Brasil e aí aqui no Brasil foram tentar não, armaram para ele, né? Ele não falava muito bem português, e aí, numa cidade turística, arrumaram para ele ali uma garota de programa. Só que essa garota, ela era aliciada, então ele não sabia, não entende da nossa lei, e ela era menor de idade. Então era tudo organizado. Ela ficava com ele, e aí combinava ali, por exemplo, sei lá, R$ 600, e na hora de pagar ela falava que era de menor de idade e que era crime o que ele tinha feito e ela queria mais dinheiro e se ele não desse, ela ia chamar a polícia. Ah, era uma forma de extorsão. Exatamente. E aí esse cliente nosso, ela realmente chamou, era todo um complô. Ele foi preso, ficou um bom tempo preso no Brasil e aí a própria quadrilha, digamos assim, extorquia dinheiro da família deles de outro país. Meu Deus. A família chegou a mandar para o Brasil assim, mais de meio milhão para tentar tirar ele da prisão. Meu Aí Deus. depois, só que aí assim, aí quando ele saiu, aí ele nos contratou para investigar. Então, tipo, o cara foi preso, não sabia de nada. Quando ele nos contratou, aí que ele foi ver a dimensão do problema que ele tinha caído. Aí nós descobrimos várias situações, que essa quadrilha fazia tráfico de mulheres, mandava mulheres Uhum. para se prostituir fora do país, mandava elas muitas vezes com droga ou pedras preciosas e daí por diante. Esse caso foi um caso que eu fiquei chocado pela dimensão que foi tomando. Cada vez que a gente ia mexendo, o negócio ia crescendo mais. Entendi. Eu queria levar agora para Letícia, eu queria que ela falasse, por exemplo, você falou do caso aí também que te surpreendeu no começo, Uhum. né, de pessoas que levam vida dupla, né? Como que a psicologia, ela enxerga esse comportamento humano, seja de homens ou mulheres que às vezes têm amantes há anos e conseguem mentir, enganar as pessoas, têm uma vida dupla, né? No caso, como que
fala assim, a análise da psicologia, como que analisa a psicologia esse tipo de comportamento? Geralmente esse tipo de comportamento é de um narcisista, controlador, manipulador. O que tem ali por trás ele não tem responsabilidade afetiva por nenhuma das duas pessoas, ou pela principal, pela atual, ou então pela amante. Então, na verdade, é uma falta de imaturidade emocional também. Se a gente for levar em consideração também no ramo da psicanálise, no ramo da teoria sistêmica, isso aí vem da infância dele. Ou então vem de passados, né? O pai traía, então para ele hoje isso é normal, ou então para ele ver esses tipos de comportamento do pai era normais. Então acaba que isso eles vão se repetindo ao longo da vida. Mas é por causa também a gente fala na psicanálise que é um complexo de Édipo, né? É o vazio ali do amor que não teve da mãe, do amor que não teve do pai. Então acaba saindo do relacionamento para buscar fora. Então aquele vazio não foi suprido na infância, ele vai mostrar comportamentos e atitudes na fase adulta. Então, o vazio que ele teve, que não tem dentro de casa, ele vai procurar fora, em outra pessoa, mas só que não tem aquela responsabilidade afetiva, igual eu falei. Ele vive essa vida dupla, mas não tem a responsabilidade afetiva de eu tenho que amar a minha esposa, eu tenho que cuidar dela, mas ele quer aquilo ali também. Acaba também sendo por prazer. O prazer que, assim, do proibido. O prazer do proibido. Mas também fala sobre a baixa autoestima dele. Então, é muita insegurança. Se ele não consegue, dentro de casa, essa segurança, essa admiração da esposa, ele vai buscar também a segurança lá fora. Essa admiração lá fora da pessoa de sempre estar ali elogiando. Porque a amante, ela sempre vai falar as coisas boas que ele quer ouvir, né? Ah, você é lindo, você é isso, você é... É a parte boa, mas a difícil de ir lá dentro de casa, tá com a esposa, tomando as rédeas da situação, ele não tem. E quando eu falo manipulador e controlador, se vir acontecer alguma coisa, não, você é louca. Você é louca, não faça isso não, eu te amo. Mas na verdade não. O narcisista, ele mente com muita facilidade, Demais. né? E assim, ele só consegue se enxergar e pensar só em si. Então, assim, o outro não tem muito valor, não tem muito significado. Ele quer suprir e satisfazer o seu prazer. Isso, o narcisista, ele manipula, realmente. Então, ele não sente nenhum tipo de amor, mas ele também quer ali te controlar, te manipular, saber o que você está fazendo da sua vida. Então, essa vida dupla, pode ser que ele minta para amante. Não, calma, deixa as coisas acontecerem assim. Lá em casa tá ficando... Mas é mentira. Mentira. Só enrolando. Só enrolando, porque ela dá o que ele quer, o prazer, a satisfação ali de estar falando as coisas belas pro ouvido dele, enquanto a mulher tá lá pegando tudo para si, sustentando a casa, enfim, tudo. Mas ele quer viver essa vida dupla, porque é prazeroso para ele. E quando é mulher, doutora? Quando é mulher? O que você acha? Tem mulheres narcisistas também. Tem mulheres narcisistas. Tem, doutora? Tem. Não. Tem mulheres narcisistas. Será? Mas só que, assim, a mulher, ela consegue, eu acho que, acobertar mais fácil. Nos casos Mais de fácil. investigação, dá mais trabalho a mulher para ser investigada? Quando a suspeita de traição é pela mulher, a mulher sabe fazer o negócio mais bem feito do que o homem? Então, a senhora quer terminar de responder primeiro? Bom, assim, né? Eu ia falar que... Mas eu vou te responder. Sim. Depois você responde. Deixa ela concluir. Ela coberta, não é que é coberta, né? Ela faz as coisas bem feitas, mas quando ela vê, assim, que não compensa mais estar naquela relação, ela vai embora mesmo. Ela quer segurança. Ela tem segurança ali? Ela olha para aquele cara, ela vê admiração? Não. Aí o outro que, por exemplo, ela tá lá
de conversinha com ele, dá algumas expectativas, óbvio que ela vai sair. Porque ela olha pro cara e fala assim, nossa, Sai do tem nem relacionamento? tesão pra esse cara, o que que eu vou ficar fazendo aqui? Então a culpa é do marido que ela traiu? Não, na verdade a culpa é dos dois, Ah, né? Porque assim, na relação tem que ter o diálogo. Tem que ter se for uma relação monogâmica, tem que ter esse acordo de lealdade, sim. Até que ponto a gente vai levar a nossa relação? É legal a gente estar traindo? Então tem que ter esse acordo, esse diálogo. Se algum dos dois eles traem essa lealdade, acaba que não só a confiança, mas também a admiração, enfim, tudo aquilo ali que eles propôs dentro da relação. Mas se, ok, vamos trair, vamos fazer, é um Tem relacionamento relacionamento aberto, aberto, né? vamos ter um relacionamento aberto, beleza. Mas quando é uma relação monogâmica, aí sim, tem esses acordos, e quando esses acordos eles são quebrados, aí vem os traumas, vem as desconfianças que leva. Por exemplo, a mulher ela pode ter todas as provas, mas é aquilo ali, deixa eu ter mais essa prova aqui para saber se é isso mesmo. Então vamos lá. Algumas são assim, mas a outras tá. Já vem a atitude do marido, a atitude do parceiro, que tá de. Não, tá escondendo demais o celular. Não, tá se arrumando demais para sair para algum lugar. Fala que vai na academia, quando volta, nem o cabelo tá molhado. Os bíceps tá a mesma coisa. Aí começa. A mulher ela é mais assim. Ela pega as coisas no ar. Então, Acho o que a mulher tem homem mais intuição. tem mais intuição e É. também o homem ele não sabe disfarçar. Ele não sabe disfarçar. Você vê assim, alguma Mas coisa tem tá homem que mente estranha. bem. Será? Tem, eu Tem. acho que tem homem que Tem mente homem que bem. mente bem, mas também tem homens que não sabem disfarçar. É. Conta aí, na sua vida aí profissional, quem que deu mais trabalho para ser investigada? Então, Investigado. Sim, né? não, é porque, assim, ó, eu adoro ver a mulheres. opinião. É que assim, ó, eu trabalho muito com a questão da programação neurolinguística. Uhum. Então, uma das perguntas que eu faço para o meu cliente quando ele vai me contratar é um pouco a respeito da pessoa a quem ela quer que eu investigue. Inclusive, alguns clientes, eles ficam assim, ah, mas você quer saber demais. E eu não faço, eu faço entrevista com o meu cliente. Vamos pegar um exemplo, a doutora Letícia quer me contratar para investigar alguém. Seja um caso, por exemplo, de namorado, de esposo e tudo, ou até mesmo alguém qualquer que ela queira conhecer. Uhum. Eu vou fazer uma entrevista com ela e eu vou perguntar para ela eu quero saber o que ela sabe a respeito dessa pessoa. Então, coisas que eu pergunto. Qual é a atividade profissional, se for um homem, dele? Por quê? Se ele for político, é uma estratégia. Se ele for militar, é outra. Se ele for um jogador de futebol, é outra. Então, eu trabalho com o perfil comportamental da Cada pessoa caso é um caso, com então. quem eu vou a quem eu vou investigar. Então, dentro do que a doutora Letícia disse, o que eu tenho vivenciado, algumas coisas, é exatamente isso. Mas algumas coisas é um pouquinho, na prática, diferente. Então, por exemplo, a pergunta da senhora. Desculpa te chamar de senhora, tá? É costume. Quem dá mais trabalho? A mulher ou o homem? É que assim, ó, normalmente, pelo que nós temos vivenciado, o homem, quando ele trai a mulher, tanto o homem quanto a mulher tem ali os seus motivos, não justificáveis, na minha opinião. Eu particularmente, antes que me perguntem, eu não sou a favor de traição. Ah, mas aí se o povo deixar de trair, você não tem serviço. Não, pode ficar tranquilo, que mercado para nós não falta. A gente não trabalha só com investigação. Então, mas o que a gente tem visto é o seguinte, normalmente quando o homem trai, o que a gente percebe é que existe ali uma deficiência no relacionamento, que como eu concordo com a doutora, aonde você vai analisar, eu não sou muito de procurar o culpado, então não digo a expressão a culpa é dos dois, mas eu costumo dizer o seguinte, acho que falta um alinhamento entre os dois. Às vezes se perdeu ali no tempo, tanto problema, desafio, filhos, enfim,
Beleza. Normalmente, quem trai, ele se sente, na verdade, na desvantagem. Sim. É mais ou menos como a doutora falou. Ele se sente imaturo, ele se sente desvalorizado, tanto ele quanto ela, né? Só que de forma diferente, porque as necessidades femininas são uma, as necessidades masculinas são outras. Então, é mais fácil desvendar uma traição masculina. Por quê? Porque o que é mais latente no homem é diferente do que é mais latente na mulher. O homem, vou pegar um exemplo. Um homem, quando vai trair a esposa, primeira coisa, ele vai buscar amante lá na casa do chapéu com o carrão dele, porque ele faz questão. Certo? Então vamos lá, ele já facilitou minha vida, porque se eu consigo monitorar o carro dele, eu já sei onde ele tá. A mulher não. A mulher deixa o carro no shopping, com rastreador e tudo. Fala pro marido que tá no shopping, puxa na localização, ele vê que ela tá no shopping. O carro tá no shopping. Mas ela entrou no carrão do Ricardão e tá longe sendo feliz. Então entende que a mulher nesse ponto. Só que aí tem alguns detalhes. Por incrível que pareça, vocês como mulher não vão concordar. E eu também não. A maioria dos homens que traem as mulheres, por incrível que pareça, eu chego à conclusão que não é porque não ama a esposa. Ah, como assim? Quem ama não trai. Bom, minha opinião. Agora, normalmente, a mulher quando trai o esposo, normalmente, ela já não ama mais. Porque assim, ó, o homem ele é muito movido a o ego, né? A mulher ela já é movida mais por se sentir valorizada. Pela emoção, Pela emoção. sentimentos. Então é mais ou menos assim, ó. Uhum. Dificilmente a mulher procura um homem para fazer sexo, para se aliviar, estando casada, porque meu marido não dá conta. Não, salvo exceções, mas dificilmente esse o caso. Normalmente a mulher quando trai é porque, inclusive, os 3 lugares, depois eu vou falar, os 3 lugares que mais acontece traição. Normalmente a mulher, ela ouve de um cara o que o marido dela não fala. Uhum. O cara repara nela o que o marido não repara. O cara tem uma paciência, uma nobreza, uma gentileza com ela que ela não recebe do marido. E ela começa normalmente a se apaixonar por ele, Ela de se verdade. envolve. Ela se envolve primeiro como. Não, é porque ele é muito amigo meu. É isso. Ela nem quer. Tô falando de uma mulher de caráter também, né? Tem de tudo, mas normalmente ela. Pô, esse cara é muito legal, esse cara é muito bacana, esse cara é muito prestativo. Nossa, que cavalheiro, né? E ela começa a se envolver. É o que eu queria dentro de casa, né? Exato. Quem der, eu já ouvi muito isso. Ah, se meu marido fosse assim, ou meu namorado, né? Até pra ouvir, né? Tá Exatamente. querendo desabafar, mas o marido Aí, parece que não tem espaço quando ali. esse cavalheiro dá uma investida um pouco mais forte, o coração dela acelera. Aí é onde ela vê que ela já tá envolvida. E aí ela fica naquela, ai meu Deus, mas o meu marido, ai meu Deus, mas eu não posso, mas meu coração, enfim. Aí o que acontece normalmente? Ela traiu. O que a mulher normalmente faz? Eu traí meu marido, eu não acho certo, foi um vacilo, então eu vou largar meu marido. Porque agora eu achei um cara que me supre mais emocionalmente, vamos dizer assim, me completa mais. Já o homem não. A maioria dos homens que eu investigo que trai a mulher, eles não querem largar a mulher. Eu tenho uma dezena, tenho não, né? Porque a gente não arquiva, mas eu já peguei dezenas de áudios do cara, o marido, falar pra amante cobrar dele um relacionamento mais. E ele fala assim: olha, não adianta, eu não vou largar minha mulher para ficar com você. Se você quiser, é isso aqui mesmo. Uhum. Em outras palavras, eu amo minha mulher é mãe dos meus filhos, eu tenho uma história com ela,
Só tem um detalhe que normalmente é o motivo pelo qual o cara trai. Normalmente, e detalhe, normalmente a amante sempre vai ser mais feia do que a mulher. Como assim? Será? Mentira! Vou te explicar. Ah, Tudo isso que eu tô falando são regras, tá? São vivências que eu tenho desde então. 12 anos nisso, Imagina, né? imagina comigo o seguinte: Ah, o cidadão tem uma esposa. Ela é lipada, ela tem silicone, ela faz academia, ela tem uma vida bacana, né? Sei lá, classe média alta, enfim. Ela se acha o quê? A gostosona. Uhum. Qual que é a postura dela normalmente com o marido? Normalmente aquela postura de uma coisa é ter confiança, outra coisa é se sentir acima. Você pega o marido, barrigudo, porque o cara não malha. O marido que é, como diz o outro, velho da lancha, né? Cabecinha branca. É o marido que tá, enfim, simplesão. Ele vai trair ela. Quando você vai ver a amante, você fala. A mulher fica revoltada, não é nem pela traição, a maioria das vezes. que ela é... Me traiu com essa paranga? Mentira. Beleza, a gente vai analisar a situação. O que que acontece? A mulher dele é chata, insuportável. Insuportável. O cara chega em casa, é só cobrança, problema, pressão e tal, 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 tal. E só que ela é muito, desculpa a expressão, ela é muito gostosa. Ela é aquela que passa na obra, os pedreiros assovia. Ela se sente desejada por outros homens. O dela é um barriga de tanquinho, vem mais acabadinho. Então ela sente confiança. Aí ela esquece que alguém pode dar valor no cara. Eu já peguei casos do cara pagar garota de programa, ir para um motel, não transar com ela, não fazer sexo, mas falar para ela assim, eu só quero desabafar com você. Nossa, olha só. Entende que existe um lado que pouca gente conhece. Muitas pessoas só olham o ato. Eu costumo dizer o seguinte, todo ato, ele tem, como a doutora falou, ele tem um histórico de crenças limitantes. Ele tem um histórico ali de princípios, de valores, né, que foram estabelecidos na criação, né, desde os seus primeiros relacionamentos e daí por diante. Mas se você for perguntar para esse velho se ele quer separar da mulher dele, ele não quer. Ele só acha que ela não entende ele e a mulher acha que o marido também não entende a mulher. Então, a Falta de chatinha, diálogo, né? Aí. não a mulher de programa, mas a amantezinha feinha, ela é feinha porque ela não tem condição de colocar o silicone, a lipo, enfim, por diante. Só tem um detalhe, ela tem uma paciência com o velho. Entende o que eu tô dizendo? Homem, por incrível que pareça, os homens que nos assistem que me apedrejem. Poucos homens admitem isso. Mas eu vou te dizer uma coisa. Homem, diferente do que a maioria das mulheres pensam, ele não precisa só de sexo. É claro que para o homem isso é muito, mas muito importante, né? Ele não vive sem isso. Mas acredite, uma mulher companheira faz uma diferença muito grande, mas muito grande mesmo. E isso, cada dia que passa, está mais raro. Aí, se a gente for entrar no porquê disso, é muito assunto. Eu queria que você falasse. E É. tem muitos casos que, por exemplo, de homens ou mulheres contratam para investigar se estão sendo traídos e depois que descobrem a traição, não se separam, não fazem nada. Eu vou te devolver uma pergunta e vou te responder. Quantos por cento você acha que separa? Descobriu traição, tá aprovado. Vamos pôr aí, de 100, Eu acho que uns 50%, 50% separa? uns 70%, O que não você acha, sei. doutora? Eu acho que uns... Mais, uns 90%? Não, eu acho que uns... Menos que isso, uns 40 por aí. Ai, Que Que separa? separa uns E você 40. acha quanto? vou chutar nos 50. Então, até o último, já está muito defasado isso, mas até o último levantamento que eu fiz dos nossos contratos, que eu tive contato novamente posterior à investigação, na época 72% não separava. Quebrava o pau
Mas depois, inclusive assim, nessa hora, aquela história, não tem aquele estado de briga de marido e mulher, ninguém mete a colher? Uhum. Por quê? Porque aí os dois se acertam e sobra pra quem? Uhum. Pra quem intrometeu. Esse sou, eu sou Você intrometido. Muitos casos que eu pego, eu provo a traição, a mulher vai lá, quebra o pau, quebra o carro, rasga o marido todo. Nossa. Aí, beleza, né? Daqui 3, 4, 5, 6 meses ela me liga de novo. Pires, eu queria que você fizesse aquele trabalho de novo. Parece que ele mudou. Mas, gente. Você tá de brincadeira. Mas eu quero ter certeza. Aí onde eu penso. Então ela voltou. Pra que voltou, né? Ai, meu Ai. pai, é a cor da conto mais? Agora, os homens, quando chega a separar, a maioria dos homens não quer voltar. E nesse A caso, maioria dos homens separam. não. Não? Não. Descobrem que foram traídos e não Assim, separam? ó, é porque é o seguinte, por exemplo, é claro que eu não posso citar, mas assim, aqui mesmo tem muito, aqui no estado de Goiás, no Distrito Federal, tem muita gente famosíssima que nós investigamos, provamos a traição e ninguém sabe nem da traição, não foi para mídia nem nada disso, porque a gente, né, é muito ético Fez nesse uma ponto. coisa no off. Estão separados e ninguém sabe. Entendi. Por quê? Porque tem muito status em jogo. Sociedade Existem também, grandes né? empresários que ele e a esposa estão separados, moram em casas separadas e ninguém sabe. Por Ah, quê? é? Políticos nem se fala. Por quê? Porque é um escândalo muito grande. O cara pode perder a eleição se souber que ele é corno. Não. É verdade. Ou se Fica souber, desmoralizado, né? fica desmoralizado. Então Olha eles só. preferem viver separados, só entre eles ali, mas não separados no papel e na sociedade, nas fotos, todos os Que dois lá. hipocrisia, né? Hipocrisia. Demais. Mas tem muito, tem muito. Meu Deus. Agora, assim, normalmente quando o homem fala que quer separar pela traição, normalmente ele dificilmente volta atrás. Agora, a mulher, a maioria das mulheres, quando separa, elas separam, dá um tempo e elas querem voltar. Mas por quê? Porque o motivo pelo qual ela traiu a pessoa, normalmente, salvo engano, na verdade só queria um prazer com ela e conseguiu. E agora ela vê que assim, meu marido, ele errou comigo, mas ele me dava uma segurança que isso aqui não dá. Entende? Quando é uma questão de ela reconhecer que ela errou. Aí meu marido pode até ter errado comigo, né, em ter me traído, mas sem ele parece que eu não vou conseguir. Só que aí, assim, infelizmente é por isso que muitas mulheres são traídas muitas vezes. Porque aí o que acontece? O cara trai, ela até dá uns tapas nele ali, mas vai embora. Nunca mais eu volto. Aí volta. Aí ela volta, começa a aproximar. O cara, se ele não tiver um caráter, se ele realmente não tiver se arrependido, ele vai trair de novo. 90% dos homens que traem não pegou, Não muda o comportamento. não muda. A mulher já nesse ponto, pelo que eu tenho visto, a mulher até pode trair. Mas se ela chegar a arrepender, ela normalmente ela muda o comportamento. Normalmente ela porque a mulher ela procura resolver aquilo ali. Ela procura entender por que que eu fiz isso. Nossa, parece que eu estava cega, né? E olha minha família, meus filhos, eu tô destruindo tudo. E aí realmente ela ressignifica isso. E ela realmente, normalmente, ou ela larga dele, ou ela fala, não, eu realmente não quero isso para minha vida, não quero trair, não quero viver nessa coisa, eu realmente E vou... quando o caso é assim, ambos trai primeiro e depois pede perdão, volta e parece assim que não foi perdoado mesmo. Aí vai lá e como se fosse assim, descontar, vou descontar porque fez isso comigo. Eles voltam depois, como que é? Então, Tem esse índice, não? é assim, ó, não tem um índice, mas normalmente assim, é um fator a mais, né? Vamos lá. O marido traiu a mulher. Aí ela ficou chateada, foi embora, foi dar um tempo.
o marido fica ali tentando se redimir, dizendo que se arrependeu e daí por diante. E aí ela, então parece que ele realmente provou a mudança dele, parece que ele realmente mudou, ele não vai fazer mais isso e tal, então eu vou voltar. Só que aí tem um detalhe, quando ela volta e fala pra ele assim, não, eu te perdoo. Aí ele faz uma pergunta, nesse período por onde você andou, o que que você fez? Ela, não, só conheci só uma pessoa, mas também fui só uma vez. Sabe o que que é o problema? Não concordo. Mas o sentimento dele vai ser o mesmo dela. Ah, mas estava separado. É fato que estava. Mas escute o que eu estou te dizendo. Ele vai se sentir traído. Então, por isso que é um ciclo assim que não tem fim. Se ela tivesse ficado quietinha e perdoado, e ele realmente tivesse arrependido, então beleza. Mas agora que ela descontou, aí ele agora está se sentindo traído. E aí para ele é muito difícil lidar com isso, porque agora aí eu te digo como homem. Um homem olhar para uma mulher e imaginar ela tendo sido, desculpa a expressão, tá? Porque eu sei que mulher não é objeto, tanto que vocês me corrijam. Mas é assim que o instinto animal do homem reage. Na cabeça do homem usaram minha mulher. Isso é instinto animal, não concordo. Ele sente que ele tem posse por ela. Não. É a parte irracional mesmo do homem. Entende? Tô falando de sentimento. Uma coisa é ele tratar a mulher dessa forma. Tratar a mulher como objeto, né? Tratar ela com essa possessão. Não concordo. Mas o sentimento vai ser esse. É como se ele falasse para a esposa dele. Falasse, olha, você deu o que era meu para outro. Aí vai rever a Eu tô te situação falando de voltar coisa. ou não. Então, aí que é assim, ó. Vamos pegar um exemplo, você e seu esposo. Nem sei se você é casado, mas vamos lá. Você foi ferida porque seu esposo te traiu. A mulher ela tem um poder de ressignificação muito maior do que o do homem, né? E aí você ressignificou, superou, acreditou, e aí você vai voltar. Só que nesse período alguém te consolou, vamos dizer assim. Aí você vai voltar e você vai ferir ele. Ele tem direito de falar alguma coisa? Não, não tem. Concordo com você. Ele fez pior, porque ele estava casado com você e você não estava. Tudo bem. Só que, assim, uma crença minha. Legalismo no relacionamento é uma das coisas que mais destrói. A verdade é o seguinte: a maioria dos relacionamentos não são destruídos por falta de assertividade, mas por falta de tolerância. É mais ou menos assim. Você errou, então você me deu o direito de errar também. Enquanto eu penso que deveria ser o seguinte, olha, você errou. Falta o perdão. É Não, genuíno. eu acho que não é só o perdão. Mas às Por- vezes não vale a pena insistir, né? Não, a maioria das vezes não, mas o que eu tô dizendo é o seguinte, Mas nesse caso, por exemplo, o homem não deveria se sentir dessa maneira, porque ela estava no direito dela de se relacionar com o outro estando separado, né? Porque o que vale é aquela separação, assim, estar juntos de fato ou separados de fato. Se eles romperam por um tempo, ela poderia sim se relacionar com outras pessoas. não, volto a dizer, essa é a legalidade da situação. É legítimo, sim, mas o seu coração não entende isso. Mas é porque o homem tem a posse, tem o apego pela Não, mulher, mas né? não é só homem, mulher também. A mulher quando trai o marido e o cara, não te quero mais. E aí com o tempo, ela demonstra um comportamento de mudança. Beleza. Mas quando ela chega pra mulher e a mulher pergunta, mas nesses 6 meses você ficou com alguém? Ele fala assim, fiquei. Aí ela já sente, tipo assim, então ele não me perdoou nada. Ele me deu foi o tronco. Entende o que eu estou dizendo? O Entendo. nosso inconsciente, ele não é capaz e tá a doutora para dizer se eu estou mentindo, não. O nosso inconsciente, ele não é capaz de discernir o que é real do que é fictício. Exato. Entende? Hum, Nem tudo que você sente é real, mas você sente. E normalmente, se você não tiver uma inteligência emocional, você vai ser levada muito mais pelo seu sentimento do que pela razão. É igual você falou.
Racionalmente falando, tá tudo certo, porque tava separado. Sim. Mas o seu inconsciente não pensa assim. Ele vai doer, entende? Aí é onde é um jogo de feridas. Você me traiu, eu te perdoei. Mas aí quando eu vou te aceitar de volta, que eu te falo que fiquei com outra, você sente que, na verdade, como se diz, eu te dei o troco. Entendi. Esse vai ser seu sentimento. E quando Você- volta também, né? Então, Aí fica jogando na cara do outro. exatamente, é um Ah, mas você jogo de fez isso. Não, ferida. mas você também fez isso. O que você Uhum. tem Ah, que mas eu tava falar? separado. Né? Ah, mas então você me deu Mas troco? a gente tava ali tentando se É. conciliar. Caso, Letícia, você como psicóloga, você acha que é possível um relacionamento pós-traição ser feliz de fato? Você acha que a melhor escolha seria cada um seguir seu caminho? Como superar essa traição? Dá para um casal virar a página de fato e zerar tudo e ter um relacionamento bom depois de uma traição? Cada caso é um caso, né? Então, assim, tem casais que entrem em acordo. Não, a gente vai mudar. Isso aqui foi uma falha minha, foi uma falha sua, talvez, mas vamos trabalhar para que isso dê certo sim. Então vamos começar do zero. Então, se os dois liberou ali o perdão, estão dispostos a mudar, talvez isso, a traição pode ser algo assim para virar a chave. Não. Por que que aconteceu isso? O que que a gente fez de errado? Porque estava tão boa a Onde nossa se relação. perdemos, né? Isso, Onde que erramos que isso. aconteceu isso? Não, então vamos começar daqui um novo capítulo e vamos tentar novamente. Ótimo. Mas tem outros relacionamentos que, igual a gente estava falando aqui, perdoa, mas só que tem essa. Fica jogando na cara do outro. Ah, mas você me traiu, você fez isso, fez aquilo. Mesmo a mulher ou o homem não traindo, como se fosse a troca ali, mas joga na cara. Isso é muito ruim na relação, né? Não deu perdão. Não teve Não teve. Então, acaba que fica aquela relação muito desgastante também. Se os dois voltam, mas fica assim, ah, tá. Fica aquela desconfiança, fica jogando na cara. Não é a mesma coisa. Então, melhor separar. Agora, se o casal, eles optam por voltar e reconstruir, recomeçar novamente, aí sim, eles têm uma mudança de padrão, uma mudança de visão e vão buscar na terapia de casal essa reconciliação também. Até o autoconhecimento, ele é até bom para os dois, porque você se conhece, o outro se conhece e ali cria-se uma maturidade emocional de ambos. Então, tem casos e casos. Entendi. Eu queria, Pires, que você falasse um pouco do aparato tecnológico que você usa. Queria que você respondesse sobre a questão se é possível você clonar o celular, se você coloca, é possível você colocar um espião no celular, como que funciona essa questão do uso tecnológico, se pode clonar o WhatsApp, se Mas pode... a mulher, ela já faz isso. Ela já faz isso. Se pode utilizar esses meios. E aí eu queria que você deixasse seu Instagram, deixasse seu contato, falasse para quem quiser te contratar aí, não só por essa questão de adultério, mas por outras questões também que precisar do seu serviço. A gente dá serviço de. Na verdade, assim, eu sou detetive, mas eu sou coach, sou mentor, inclusive de relacionamento. Às vezes vocês viram falando isso aqui, mas achei que o cara ia falar só de investigação, mas não, é como eu disse, a gente trabalha muito com a neurociência e justamente por causa disso, porque eu dou mentoria, né, de relacionamento. Bom, respondendo sua pergunta, situação muito delicada. Lei 2.737. Invasão de privacidade através de dispositivo tecnológico. Essa lei foi criada em 2012. Considerado crime, né? Considerado crime. É a lei conhecida como Lei Carolina Dickmann, né? Depois daquela repercussão. Então, assim, Pires, é possível clonar um WhatsApp? É possível. Tanto que todos os dias você vê na televisão, né? Golpistas clonando um WhatsApp de alguém, se passando por você para pedir dinheiro para sua mãe. Né? A mãe olha, fala o número da minha filha, ela falando comigo, né? Enfim.
Tem várias formas, né? A mais utilizada delas é o famoso aplicativo espião, que ficou conhecido como aplicativo espião, mas existem assim, centenas, né? Como que é feito esse aplicativo? Na verdade, a intenção dele, a legalidade dele é para você monitorar filhos menores de idade ou os dispositivos tecnológicos da sua empresa. Então, a lei só permite para esse fim. Se você colocar aqui, você tem 10 funcionários e todos eles têm telefone comercial, celular, você pode colocar esse aplicativo. Ali você vai ter acesso a todas as mensagens, tudo que é conversado, todas as ligações gravadas, localização em tempo real, todo e qualquer tipo É um espião mesmo. espião mesmo. Tudo que foi instalado, para você ter uma noção, até a câmera do celular. Você Pega pode, imagem, você áudio. pode acionar e filma onde a pessoa está, sem ela perceber. Só que no caso do funcionário, quando você vai contratar o funcionário, ele tem que assinar um termo de ciente de que todos os dispositivos tecnológicos daquela empresa são monitorados. Por quê? Senão ele esquece, pega o celularzinho, ela, por exemplo, e vai no banheiro. E aí depois ela, nossa, esse tempo todo que eu trabalhei nessa empresa, eu levava o celular para o banheiro e o celular é monitorado. Então, Entendi. vai que em algum momento meu patrão não me viu na minha intimidade ali. Dá um problema lascado pro patrão. Agora, se Entendi. ele ia falar assim, não, aqui, ó, ela levou porque quis, ela estava ciente que era monitorado. É uma Entendi. situação. No caso conjugal, isso é muito usado mesmo. Só que assim, pode te dar problema. Pode né? dar um processo criminal. Pode. Eu costumo dizer, é muito, mas muito procurado mesmo. Pires, vocês têm aplicativo espião? Sim. Só que no meu caso, por exemplo, se você falar para mim, Pires, eu quero instalar um aplicativo espião nesse aparelho aqui. Primeira coisa, você vai assinar para mim um documento dizendo para mim que esse aparelho é seu. Ah, entendi. Ou que é do seu filho. Se você trouxer para mim falando que é do seu esposo, eu não vou instalar, porque eu vou estar sendo conivente como você. É uma certo? invasão de privacidade. Se amanhã seu esposo te processou e descobriu que eu que instalei via atrás, eu tenho um respaldo para dizer, ó, não, eu não tinha ciência de que era dele, ela falou para mim, tá aqui assinado por ela, o relato dela, certo? Mas é muito usado? É. Eu só tiro a minha responsabilidade nesse sentido, entende? Muitas e muitas mulheres mesmo hoje fazem isso. Então, no caso, assim, se ela já chega para querer o seu serviço e já clonou o WhatsApp do marido, Uhum. ela já tem algumas provas ali. Aí ela fala para você, olha, eu já clonei o celular, então eu tenho isso aqui, eu quero mais provas. Você não tem nada a ver com isso, então. Então, vamos lá, é assim, ó. Se você tem Perante essa acesso, legalidade. se você tem acesso ao aparelho do seu esposo, você tem, ao mesmo tempo que você tem mais provas do que você teria no monitoramento presencial, a campana. Por quê? Porque, veja bem, se você me paga para monitorar ele, eu vou saber onde ele entra, onde ele sai. Mas se ele entrar, por exemplo, num apartamento, eu não vou saber te falar se ele transou com ela lá dentro ou não. Uhum. Já Mas com o no celular, espião você vai saber. consegue, por conta dos áudios, Porém, né? você não pode chamar isso de prova. Se Porque- você tiver o celular do seu marido, vídeos dele tendo relação, algo escancarado que comprove a traição, isso não serve como prova. É É invasão de privacidade. E você cometeu um crime. Então, o que, que as mulheres fazem? Aí vai a dica, é responsabilidade de vocês. Eu já sei, Pires, e muitas me procuram assim, Pires, eu já sei que o meu esposo tem um caso com a dona Joaquina. Eu tenho o número do telefone dela, eu já sei onde ela mora. Eu sei que ele sai com ela toda quinta-feira, tal horário, para tal lugar. Aí Eu já tenho a facilita seu trabalho. Aí ela me conta, ao invés dela me contratar 10 dias, que é o normalmente 10, 15, 20 dias, ela me contrata só o que a gente chama de constituição de flagrante. A gente vai estar lá bonitinho no dia e hora que ele marcou com a Joaquina, só para registrar tudo. Aí esse registro que nós fazemos, esse sim tem validade judicial. Porque ele é num espaço público, que não é Exatamente. considerado invasão de privacidade. Exatamente.
porque aí não fere o que tá na legislação. Exatamente. É como eu te falei, a linha é muito fina. Entendeu? Uhum. Aparentemente, os dois, o celular prova até mais, né? Pois é, mas a Então, lei não considera aquilo prova. O prazo tá esgotando. Infelizmente, a gente vai ter que Já. encerrar. Eu O queria que assunto vocês deixassem um tão bom. recado Tava tão bem breve do Instagram, do contato de vocês. Por favor, as damas Bom, primeiro. meu Instagram é Letícia Tavares, PSI, Letícia Tavares, PC. Lá tá toda a plataforma de contatos, vocês entram lá, ficam à vontade, me sigam no Instagram, gente, e é isso. Lá eu tenho bastante conteúdos interessantes e relacionados a dores emocionais, ressignificação, então siga lá. Show de bola. Pode deixar o Instagram também, o contato, Pires. Perfeito. Não, primeiramente, eu agradecer. Esse bate-papo foi gostoso demais, muito bom. Obrigada. Espero ter a oportunidade da gente destrinchar um pouco mais o assunto, porque é muito conteúdo. É, É isso Eu aí. tava aqui coisa. instigando, querendo falar mais, querendo saber mais. Dá umas 2 horas a E pra mais. você Foi. que quer conhecer um pouco mais sobre o nosso trabalho, tanto de investigação, né, quanto de mentoria, coaching, enfim, né, segue lá Detetive Pires Oficial, é o nosso Instagram. Na dúvida, se você digitar Detetive Pires Oficial no Google, você vai ver meus sites, todas as redes sociais, lá tem todos os nossos contatos, tá bom? Vai ser uma satisfação poder atender e contribuir com vocês. Bacana. Bom, eu quero agradecer, né, de vocês terem aceitado o convite para o Pod Eva. Muito obrigada por esse bate-papo, né, que foi muito bacana. Eu quero pedir para a galera de casa, quem ainda não segue o meu Instagram, é Pod Eva Off, tudo junto, né? Pod Eva Off. E vai lá, se inscrevam no canal Pod Eva, viu? Então, quem não tiver se inscrito, quem não tiver seguindo, corre lá e fique por dentro. Vamos ter que encerrar por hoje, porque o tempo tá esgotando. Mas tem muito assunto, muita coisa bacana aí. Fique por aí. Tchau, tchau. Tchau.